Beleza? Para lermos a palavra do Senhor, livro de Mateus, Natan, capítulo 27. Vamos ler só um versículo desta vez, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Senhor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos, te salmodiamos, te engrandecemos, te agradecemos por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é Deus único e verdadeiro, porque o Senhor não tem começo de dias e nem terá fim de existência, porque o Senhor é o grande, eu sou o Deus aqui, o Deus agora, o Deus Jeová, o Deus já. Senhor, obrigado por esse momento, por esta hora da Tua palavra. Continue falando conosco desta feita, uma vez mais, através da ministração, da explanação, da pregação da palavra do Senhor. Que a Tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor a designou. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento, amados, em nome de Jesus Cristo. Bom, queridos, então nós gostaríamos de falar nesta noite sobre os 3 pregos da cruz. A maioria dos eruditos, dos historiadores, arqueólogos, especialistas, creem que 3 foram os pregos ou os cravos de cerca de 12 centímetros que atravessaram as mãos, mais especificamente os punhos de Jesus na parte horizontal da cruz, e ele com as suas pernas cruzadas, ou uma sobre a outra, ou um pé sobre o outro, mais um cravo atravessou os seus 2 pés e o pregaram na parte vertical ou no pé da cruz, e os seus pés sobre uma base, também de madeira. Então eu queria falar sobre os 3 pregos da cruz, mas eu não queria falar desses 3 cravos de uma madeira de lei, pontiaguda, com cerca de 12 centímetros, que pregou. Jesus não foi amarrado na cruz, mas ele foi pregado, literalmente falando. Mas eu não quero falar sobre essas 3 peças, esses 3 pregos especificamente ou literalmente, mas o que eles na verdade simbolizam. E eu disse aos irmãos, até convidei-os a buscar, essa mensagem na internet, e todas que eu vi lá fala mais sobre a parte humana, Os 3 pregos simbolizam a minha renúncia, simboliza eu seguir Jesus e simboliza eu perder minha própria vida por Ele. Mas eu gostaria de dizer, na verdade, o que do lado divino, se assim nós podemos dizer, de fato levou Jesus até a cruz e o que de fato prenderam Jesus na cruz do Calvário. Porque é sabido, que 3 cravos, 3 pregos não poderiam deter Jesus numa cruz. Se ele quisesse, como ele disse pouquinho antes no Getsemane, se eu quisesse arrugaria o Pai, ele mandaria milhares de anjos, e nos tiraria dessa situação que foi a sua prisão. Se ele quisesse, ele rogaria o Pai, e ele mesmo, pelo teu poder, pelo seu próprio poder, sairia da cruz, desfazendo daqueles pregos. Mas aqueles 3 pregos são simbólicos. Aliás, eles simbolizam. E é sobre esses símbolos, sobre o que eles simbolizam, que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro prego, quem sabe eu quero conjecturar, imaginar, que prender os 2 pés de Jesus sobre a cruz simbolizam os nossos pecados, pois foi os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Ele foi, na verdade, para a cruz por causa dos nossos pecados, porque ele foi para morrer a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Ele foi para pagar o nosso preço impagável. Ele foi para assumir o nosso pecado. Todo o nosso pecado, aliás, o pecado antes de Jesus, durante Jesus e depois dele, no nosso caso, estava nele. Desde o pecado de Eva, literalmente falando, o primeiro a pecar na terra, Adão, Caim, todo o pecado veterotestamentário, todo o pecado de todos do Velho Testamento, do Antigo Testamento,
todo o pecado do tempo de Jesus, dos seus contemporâneos, e todo o pecado futuro, né, perspectivo, ou seja, até hoje, estavam ali pregando Jesus na cruz do Calvário. Sim, foi por causa do pecado que Jesus veio à terra para morrer por nós, para nos salvar, porque estávamos perdidos. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem em perfeição e disse para ele, criou o homem e formou a mulher, os casou no jardim do Éden e lhes disse: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. E eles comeram e enfrentaram as mortes que lhes são consequências do pecado. Porque não somente a morte física, mas a morte espiritual, que é a separação de Deus. Aliás, quando eles pecam, percebem que estão nus e se envergonham disto, quando eles pecam, desobedecem a Deus, eles se afastam, eles tentam se esconder por trás, capítulo 3 de Gênesis, das árvores do jardim, porque o pecado afasta o homem de Deus. Livro de Isaías 59 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Os vossos pecados, os nossos pecados é que nos separam de Deus. Quanto mais pecamos, mais nos separamos de Deus. E Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. Bom, vamos lá, rapidamente. Gostaria de compartilhar com os irmãos, sem esgotar o tema armartiologia, que é uma matéria teológica que significa a doutrina do pecado, mas eu quero resumidamente falar para vocês aqui sobre o pecado. O pecado é uma transgressão, é uma infração da lei divina. A lei divina que fala sobre o bem e o mal, o certo e o errado. O pecado é uma iniquidade, que é um ato inerentemente errado. O pecado é um erro, um afastamento do bem. O pecado é errar o alvo. É um delito. É uma invasão da vontade ou um insulto à verdade divina. Mas escute aqui, olha, o pecado, Natan, eu vou precisar da tua ajuda agora. Ele originou-se, em primeiro lugar, em Satanás. Isaías 14, 12 a 14. Quem criou o pecado? Quem causou o pecado? Quem inventou o pecado? Se assim podemos dizer. Quem originou o pecado, o primeiro a pecar no céu, no universo, foi o próprio diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu me debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só até aí a gente poderia ler mais, também ler Ezequiel 28, mas aqui inicia-se o pecado. Quando Lúcifer, ou anjo de luz, ou portador de luz, o querubim ungido, se transforma ao pecar, com seu orgulho, sua altivez, sua soberba, de querer ser maior do que Deus, se transforma em Satanás, que quer dizer adversário, ou no diabo, que significa acusador. Então, o pecado, ele entrou no universo, ele iniciou-se através de Satanás. Mas em segundo lugar, ele entrou no mundo, na terra, através de Adão. Coloca aí, Natan. Romanos 5, verso 12. Então ele originou-se em Satanás, mas entrou no mundo, o pecado entrou no mundo através de Adão. Diz assim a palavra: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Então o pecado originou-se em Satanás,
e foi expulso do céu com um terço dos anjos, Apocalipse 12, que ele, em uma rebelião, convence, e ele é jogado na terra, e na terra ele induz, tenta Eva, e o pecado entra através do homem, do casal, né? Mas em terceiro lugar, o pecado foi e é universal, com a única exceção de Jesus Cristo. O pecado é universal. Todos pecaram. Bota aí, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. O pecado é universal, com exceção de um único homem que pisou nessa terra, que foi Jesus Cristo, Natan. 1 de Pedro, meu filho, capítulo de número 2, versículo 22, que diz assim: o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Eita! Vou recapitular. O pecado originou-se em Satanás, lá no céu. O pecado entrou na terra através de Adão, lá no Éden. O pecado é universal, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas o pecado, o único que o pecado não atingiu, o único que não pecou foi Jesus Cristo, sem pecado. Aliás, ele se fez pecado por nós, como na cruz do Calvário. A gente vai falar melhor sobre isso. Quando ele carrega todo o nosso pecado. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, se não me falha a memória, diz que aquele que não conheceu o pecado, olha aí, Jesus, ele o fez pecado, ele não se fez pecador. Ele levou todo o nosso pecado por nós, olha lá, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele trocou o nosso pecado pela sua justificação, pela justiça de Deus. Nós vamos continuar aqui. Bom, em quarto lugar, o pecado, ele leva às penalidades da morte espiritual e física. Coloca aí, Natan, Gênesis 2:17, depois Ezequiel 18:4, depois Romanos 6:23. Diz assim a palavra do Senhor: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Rapidamente, eu estou com tão pouco tempo hoje para ministrar, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Pastor, mas eles comeram da árvore, não morreram, não tombaram, caíram durinho para trás, não. Deixa eu te falar. Eles vivenciaram, se é que eu posso falar, vivenciaram alguns tipos de morte ali. Em primeiro lugar, eles morreram imediatamente a morte espiritual. A morte espiritual é a ausência de Deus. Sem Deus, o homem está morto espiritualmente falando. Sem Deus, o homem é um cadáver ambulante, um morto-vivo, um defunto adiado. Essa é a realidade. Aliás, já está no livro de Efésios 2:1 e 2:5. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A primeira morte que eles morreram foi a morte espiritual, que é a temporária, a separação de Deus. Aí, a segunda morte, que é essa que nós estamos pensando, que vocês estão pensando, a morte física, eles começaram a morrer ali. Que a partir dali do pecado, eles começaram, o tempo começou a passar. E até então eles eram eternos. O tempo começou a rolar. A idade começou a chegar. As doenças começaram a vir. A velhice começou a se aproximar. E o tempo foi passando e Adão morreu. Com 930 anos. Adão morreu com quase 1000 anos. E diz o salmista no Salmo Moisés, no Salmo 90, Natan. Procura aí se é o 4 ou 6, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então eles morreram no dia de Deus. É Deus que diz, no dia em que da árvore é proibida, no dia que da árvore do conhecimento do bem e do mal dela comer, certamente morrerá. E Deus está falando no dia dele. E o dia dele, Adão morreu com cerca de 1000 anos. Amém? Agora a pior morte é a morte eterna. É quando o homem morre, fisicamente falando, que está escrito em Hebreus 9:27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo, e ele já está morto, espiritualmente falando, sem Deus dentro dele. Aí ele vai enfrentar a pior morte, que é a morte eterna, eternamente sem Deus, eternamente no inferno
de fogo. Por isso Jesus Cristo veio e foi pregado na cruz do Calvário por cada um de nós. Então vou repetir: o pecado originou-se em Satanás, entrou na terra através de Adão. O pecado é universal, todos pecaram, somente Jesus, o único que não pecou. O pecado, ele incorre nas penalidades da morte espiritual e também da morte física e agora espiritual, Natan. Livro de Ezequiel, já está lá, 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. Mas a alma que pecar, viu? A morte espiritual, a morte da alma, a morte do espírito, o corpo estando ainda vivo. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Outro texto que eu te dei, Natan, por gentileza, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para você, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita! Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Para terminar, quinto lugar, o pecado não tem remédio, a não ser o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado não tem remédio, não existe remédio. Esse câncer universal que atinge a humanidade, que o pastor Marinho costuma pregar e falar, esse câncer espiritual chamado pecado, não tem remédio, não tem tratamento, não tem cura, a não ser através da morte sacrificial de Jesus Cristo, a não ser através do sangue de Jesus Cristo. Bota aí, Natan. Livro de Atos 4:12. Livro de Atos 4:12 e Hebreus 9:26. Diz assim: porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Bota aí Hebreus, por gentileza, 9:26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu sacrifício o pecado. Amém? Amém. Primeiro prego que pregara, que pregou Jesus na cruz, foram os nossos pecados. Os nossos pecados é que estavam ali. Segundo lugar, o segundo prego que na verdade prende Jesus, quem sabe, no seu braço direito, no seu punho direito, na sua mão direita, foi o plano redentor de Deus Pai. Sim. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Foi esse plano divino, foi esse amor redentor do nosso Deus, do Deus Pai, que foi o segundo prego que pregou Jesus na cruz. Desde que o homem peca, Gênesis 3, Deus providencia numa palavra profética. Bota aí, Natan, Gênesis 3:15. Ele fala que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Deus falando para a serpente, para o diabo, personificado, corporizado na serpente. Entre a sua descendência e o seu descendente, que é Jesus Cristo. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E foi na cruz do Calvário que esse plano divino se concretiza, quando Jesus fere o diabo, morrendo em nosso lugar, em uma morte substitutiva, porque nós é que deveríamos estar lá. Aliás, Natan, Gênesis 15:21. Adão e Eva haviam acabado de pecar.
Percebe que estava nus, que até então eles não tinham maldade. E se escondem. Cosem folhas de figueira para fazer tanguinhas, para cobrir a vergonha da sua nudez. E Deus vai até eles. Gostaria, se o tempo desse, de ler a partir do versículo 8, mas não vai dar. E vai até eles no jardim. E pergunta no verso 9, né, Natan? Adão, Adão, onde estás? Já falei isso hoje pela manhã. Deus sabe onde todo mundo está. A pergunta é para Adão mesmo responder para ele, porque Adão não sabia onde ele estava mais perdido do que cachorro em mudança junto com cego em tiroteio. E então, eles que haviam feito tangas de folhas de figueira, que apodrece, que cai, que mostra amor. Aliás, é a tentativa do homem nas suas religiões humanas. Porque a religião de Deus, nós sabemos, está escrito em Tiago, né? Conhecemos esse texto. Mas Deus, então, em Gênesis 3:21, faz vestes de pele e veste o homem e a sua mulher. Bota no 21, meu filho, por gentileza. E Deus mesmo, e o Senhor mesmo, fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então Deus ali, eu vou conjecturar novamente. Eu quero imaginar que Deus mata, imola, sacrifica um cordeiro para tirar o seu couro, para tirar a sua capa, para tirar a sua pele, fazer vestimentas de couro para o homem e para a mulher. Deus está ensinando, olha, um inocente morreu no vosso lugar. Esse primeiro sacrifício foi Deus que fez. E ele culmina com o último sacrifício que o filho dele, o Cordeiro de Deus, fez na cruz do Calvário. Aliás, João Batista, o seu primo, quando vê João 1:29, né, diz assim, para todos que estavam para ouvi-lo, e Jesus Cristo vindo em direção a ele para ser batizado, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus voltou no Gênesis 3:21, imola o primeiro animal, que morreu no lugar do homem e da mulher, que deveriam, quem sabe, ser fulminados. E eles ensinam seus filhos, nós vemos em Gênesis 4, Abel oferecendo, pode botar Gênesis 4, a partir do primeiro versículo, vai passando até o 4:4, Gênesis 4 diz que Abel, ele das suas ovelhas, dos seus cordeiros, do seu rebanho, ele tira o melhor e oferece ao Senhor. E tudo isso tipificava, apontava para Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele oficializa isso na cruz do Calvário, quando antes de morrer ele diz: está consumado. Todo esse plano, irmãos, vai passando por todo o Antigo Testamento. Se o tempo nos desse, eu repito, estaria falando, quem sabe, de um a um, né? Porque das sementes da mulher nasceria um. Quem sabe, Eva, logo depois de Gênesis 4, tem Abel, né? E deve ter dito assim: poxa, Abel é um santo homem de Deus, deve ser esse a semente. É da semente da mulher. Ela deve ter imaginado: é da minha semente, é um dos meus filhos. E não foi Abel. E o mundo esperando. E veio Noé. Gênesis 6, 9, Noé era homem justo e íntegro. Quem sabe os seus contemporâneos, principalmente a sua família, aliás, né? E deve ser Noé, a semente da mulher. Esse descendente que viria, que pisaria na cabeça da serpente, do diabo. E não foi Noé. Eu poderia falar dos seus erros, dos seus pecados. Mais uma vez, o tempo não vai dar. Aí veio um, veio outro. Veio Enoque andou com Deus, foi transladado, né? Antes de Noé, Gênesis 5:24. E veio Davi, não era. Veio Salomão, não era. Veio Sansão, antes também não era. Depois veio Elias foi transladado, também não era. E veio Isaías, deve ser Isaías, quem sabe o profeta palaciano não era. Não era Jeremias, o profeta chorão. Será que este é a semente da mulher? É o descendente, o que viria e pisaria na cabeça da serpente? Não, não é. Foi Oséias. E a expectativa rolava, caminhava.
na linha histórica veterotestamentária, e não era nenhum deles, e veio João Batista pregando no deserto e perguntaram: és tu o Cristo, o que havia de vir? Quem sabe, o semente da mulher, o descendente que pisaria a cabeça do diabo? Ele disse: não, eu não sou ele. Eu sou voz do que clama no deserto. Ele é o que veio para preparar o caminho do Senhor. Mas quando João Batista o vê vindo, aí ele fala, eu repito, João 1,29: eis o Cordeiro de Deus. É ele, eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É ele que tira o pecado do mundo. Segundo prego, foi esse plano redentor do Senhor, do Deus Pai, que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Mas eu preciso terminar hoje, nós temos a ceia do Senhor. Terceiro prego. Que prega Jesus na cruz do Calvário. Que prende Jesus na cruz do Calvário. Que crucifica, Jesus na cruz do Calvário. É o seu próprio amor redentor. É a obediência de filho que vai até a morte e morte de cruz. Natan, João 15:13. Depois, 1 de João 3,16. João 15:13 diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Eita! Quem sabe esse prego pregava e prendia Jesus no seu braço esquerdo, no seu lado do coração, o seu amor redentor por nós, para entregar a sua própria vida por cada um de nós. 1 de João 3,16, nós recitamos João 3,16, que é o próprio Evangelho, é o coração de Deus num versículo. Mas muitos conhecem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poucos conhecem 1 de João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E disto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eita! Quem conhece esse versículo? O primeiro conhece todo mundo, né? João 3,16 todo mundo conhece. Agora, 1 de João 3,16 quase ninguém conhece, e nos diz justamente isso. E eu creio que esse terceiro prego, que pregou e que prendeu, e que segurou Jesus na cruz do Calvário, foi o seu amor por nós, ao ponto dele dar a sua própria vida no nosso lugar, para pagar nossa dívida impagável diante de Deus. Para com o seu sangue, escrever o nosso nome no livro da vida, para nos garantir a entrada nas mansões celestiais. Ele morre por cada um de nós. Ele morre por cada um de nós. Jesus. Também queria falar Jesus de Gênesis Apocalipse, mais uma vez, tem um tempo que eu não falo. Ou Jesus de A a Z. Mas hoje eu não vou deixar de falar, eu anotei aqui, e eu estava aqui tentando reacender esse poema que eu tenho nessa minha Bíblia, que tem 40 anos comigo. 40 anos, eu era novo convertido, eu ganhei num concurso bíblico, primeiro concurso bíblico, no Fonseca, AD do Fonseca, a igreja mãe de todas as Assembleias de Deus, da Poça d'Água para cá, não apenas de Niterói e São Gonçalo. E esse poema eu gostaria de terminar lendo para cada um de nós. Poderá haver outro Romero, poderá haver outro Shakespeare, poderá haver outro Dante, poderá haver outro Newton, mas jamais haverá outro Jesus.
Sejam quais forem as expectativas que possam estar reservadas para o mundo, Jesus jamais será ultrapassado. Ele é o alvo de toda bondade, o ápice de todo o pensamento, a coroa de todo o caráter e a perfeição de toda beleza. Ele é a encarnação de toda formosura, a focalização de todo vigor, a manifestação da força, a personificação do poder. O verdadeiro caráter, a materialização do pensamento, a ilustração da vida e de toda a verdade. Ele é a profecia de toda a possibilidade do homem. Nós olhamos para ele e vimos nele a realização de todas as expectativas humanas. Um líder maior que Moisés, um sacerdote maior que Arão, um rei maior que Davi, um comandante maior que Josué, um filósofo ou pensador maior que Salomão, e um profeta maior que Elias. Ele anda como um homem, mas fala como Deus. Suas palavras são oráculos, seus atos, verdadeiros milagres. A coroa da divindade repousa em sua fronte. O cetro do domínio universal está firme em sua mão. O brilho da sua identidade em seus olhos. A retidão eterna está escrita na sua face. O sorriso de Jeová transforma a sua aparência. Ele é a imagem expressa do seu Pai. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. As crianças se agrupam aos seus pés. Os ventos lhe obedecem. A um olhar seu, as águas cristalinas transformam-se em vinho cor de âmbar. Os mortos esquecem de si mesmos e vivem. Os cegos, os coxos, pulam de alegria. Ouvidos que nunca ouviram anseiam por ouvir o som da sua voz. E olhos sem visão negam o seu passado e descerram as suas pálpebras abatidas diante da beleza da sua presença. A dor se desvanece ante o seu toque. O nome Jesus permanece sozinho. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nenhum credo pode contê-lo. Nenhuma teologia pode ensiná-lo. Nenhum catecismo pode explicá-lo. Carne da nossa carne, mas o próprio Deus, do nosso Deus. Ser cristão é viver em Cristo. Ser cristão é viver Cristo. A Ele seja a glória e o domínio e o poder para todo sempre. Amém e amém. Os 3 pregos da cruz que prenderam Jesus e pregaram Jesus na cruz por cada um de nós. Os nossos pecados. O plano redentor do Deus Pai. E o amor redentor do Deus Filho, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém.